Depois de tantas polêmicas na edição do Enem 2025, o que dizer para aquele aluno que fala que não dá mais para confiar 100% na prova do Enem? Essa foi a pergunta que eu fiz para o ministro da Educação em um encontro realizado no dia 26 de maio, e é um dos tópicos que eu vou abordar nesse vídeo. Ele vai ser um vídeo longo, porque eu vou falar sobre a visita que a gente fez ao MEC e ao INEP, todas as perguntas que foram feitas, as respostas que foram dadas. Anotei uma série de coisas aqui para poder não esquecer. Vai ser um vídeo longo, deve ser um vídeo que eu estimo que seja por volta aí de 1 hora, talvez 1 hora e pouco, tá? Mas que ele vai trazer muita informação, e é esse o objetivo desse vídeo. Meu objetivo não é polemizar, não é criticar ou elogiar, tá? É trazer informação, trazer o que a gente viu de dentro do MEC e do INEP com relação às mudanças que vêm sendo realizadas no Enem nos últimos anos e o que esperar da prova do Enem, o que de fato muda nos próximos anos, o que permanece nos próximos anos. Então vou começar me apresentando, depois eu começo pelo final do vídeo, eu já vou falar logo as respostas que vocês esperam, né? Que a maioria das pessoas que já me acompanham esperam a respeito dessa visita, e aí depois eu começo de fato o bate-papo, né? E aí explicando um pouco mais em detalhes, me aprofundando um pouco mais sobre cada um dos pontos que eu já vou responder logo no começo. Meu canal sequer é monetizado, então eu não tenho nenhum interesse em que isso viralize, eu quero trazer informação, né? Como eu venho fazendo já há alguns anos também no meu Instagram. Então, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Frederico Torres, sou mais conhecido como Professor Fredão, sou professor de matemática, tenho 2 plataformas online, Mente Matemática e o Professor Fredão. Trabalho, além de trabalhar com matemática, ainda presencialmente aqui em Brasília, eu também tenho um trabalho de divulgação muito associado à prova do Enem, ao SISU, ao TRI, aos microdados. Tenho uma formação em estatística, posteriormente eu fiz um mestrado na matemática, ambos na Universidade de Brasília. Cheguei a cursar por um período, mas já abandonei a medicina na Universidade de Brasília também. Fui aprovado via SISU. Faço a prova do Enem como candidato há 13 anos, desde 2014 eu me inscrevo todo ano para fazer a prova como candidato, eu sempre faço os 2 dias de prova, porque foi a maneira como eu encontrei para sentir na pele o que os alunos sentem no dia da prova e poder levar isso, né, para a sala de aula com um pouco mais de propriedade. Estudo as movimentações da lista de espera do SISU já há uma década, porque eu sempre ficava muito angustiado com falas que encaravam o SISU como uma loteria, como simplesmente, vou colocar lá, se der deu, se não der não deu, é meio que na sorte. E eu queria, de alguma forma, metrificar, né, as reais chances, né, dependendo da situação do candidato no SISU. Então, venho estudando isso já há 10 anos. Em 2015, no meu trabalho de conclusão de curso do mestrado, eu utilizei tanto a teoria clássica dos testes como a teoria de resposta ao item para avaliar a adequabilidade de itens de um simulado modelo Enem. Então, envolveu, né, esse estudo na teoria de resposta ao item. E sem falsa modéstia, eu acho que eu sou uma das pessoas hoje no país, tirando, obviamente, né, as pessoas envolvidas diretamente com isso lá no INEP, que mais se aprofundaram nos microdados nos últimos anos, e boa parte do reconhecimento que eu venho tendo nos últimos anos do meu trabalho está ligado a esse trabalho com os microdados, né? Eu brinco que o meu Instagram, apesar de ser um professor de matemática, ele é um Instagram mais de dados do Enem do que propriamente de matemática, né? Então, apresentação feita, esse é um pouco do meu trabalho, né, nas redes sociais e presencialmente também, envolve diretamente o Enem, SISU, TRI e microdados. Eu vou começar logo pelo final, e aí depois fica o convite, né, para quem quiser permanecer no vídeo. Vai ser um vídeo longo, um bate-papo grande, bem informativo. Fica o convite para que vocês participem até o final. Mas já para não ter que segurar, né, vocês até o final, eu vou falar o que de fato muda, o que não muda nos próximos anos com relação ao Enem, tá? Estão acontecendo mudanças na prova do Enem, já tem uma mudança que já foi, né, bem divulgada para o Enem 2028, inclusive a pessoa que nos acompanhou em parte da visita lá no INEP, que é uma das diretoras, ela está responsável pelo Enem 28, que é como eles chamam lá, e vai acontecer essa mudança. A gente tem uma nova matriz que já está pronta, que vem sendo produzida já há algum tempo, e essa nova matriz é que vai ditar um pouco dessas mudanças da prova do Enem, tá? Então, essa matriz está pronta, existe uma perspectiva de que ela seja divulgada já nos próximos meses, junho e julho, né? Eu estou gravando esse vídeo em junho de 2026, e há essa expectativa de divulgação em breve dessa matriz, só que essa mudança ela não vai ser tão significativa como alguns podem estar alardeando por aí. Em vários momentos da fala do presidente do INEP, ele usou o termo mudanças incrementais, ou seja, mesmo com uma nova matriz,
as mudanças que vão ser realizadas não vão ser mudanças tão significativas na prova do Enem, até porque, nas próprias palavras do presidente do INEP, e que ele falou sobre isso algumas vezes, eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso mais adiante, a gente utiliza hoje notas de 3 anos de prova no SISU e você precisa ter uma comparabilidade entre as provas de anos distintos, o que não permite que você tenha mudanças muito drásticas de um ano para o outro. Então, a boa notícia é que as mudanças, mesmo com a nova matriz, mesmo quando a prova chegar lá em 2028, elas vão ser mudanças incrementais, mudanças pequenas, tá? E a má notícia, como vários alunos já tinham me perguntado, né, é que as notas de 3 anos, de 3 edições da prova do Enem, vieram para ficar, aparentemente, tá? Isso foi dito em vários momentos, não foi escrito em pedra lá na visita, mas em vários momentos isso ficou claro que mesmo quando houver essa mudança na matriz lá em 2028, as notas de 3 anos continuarão sendo utilizadas sim nas edições do SISU, beleza? Então acho que essas eram as principais dúvidas, né? Se vai ter mudança, se vai mudar muita coisa ou não, enfim, e como que vai ser a questão do SISU. Então já resolvi começar respondendo essas perguntas, né, para que você não precise ficar preso aqui no vídeo por 1 hora, mas fica o convite, vai ser um prazer se você quiser ficar aqui nesse bate-papo, né, que deve durar um bom tempo aí, porque são muitos pontos pelos quais eu quero passar aqui com vocês, tá? Então, feita essa introdução, eu vou primeiro para a parte 1 da nossa conversa, que eu deixei anotado aqui, que foi como que surgiu esse convite, né, o que a gente foi fazer lá no dia 26 de maio, não só eu, como alguns outros comunicadores da educação, que certamente vocês conhecem. Então, esse convite para participar dessa ação partiu do professor Nonô, professor Noslen. Professor Noslen, professor de língua portuguesa, ele tem hoje o maior canal de língua portuguesa do mundo, com cerca de 5,6 milhões de seguidores no YouTube. É uma pessoa super querida, pela qual tenho uma enorme admiração, tanto como profissional como pessoa. Tive o prazer de conhecê-lo numa palestra em 2023, lá em Juazeiro do Norte. Desde então, a gente tem trocado bastante ideia. E foi ele o responsável por intermediar, né, a participação de uma série de professores junto a essa ação do MEC, uma vez que ele é um dos garotos propagandas da edição de 2026 do Enem, né? Ele, a Giz com Giz da matemática, o Curió da matemática e o professor Jubilu da biologia, né? E o professor Noslen foi quem convidou, né, para poder participar, para estar nessa ação. Foi até engraçado que no primeiro momento, quando ele entrou em contato comigo, já na segunda-feira, na véspera dessa ação no MEC, ele me perguntou como é que eu estava, que ele estava tentando me encaixar nessa ação do MEC na terça-feira. Eu falei, putz, não, eu tenho aula na terça-feira, né? Eu não vou ter como cancelar e tal, mas me explica mais ou menos como é que é essa ação, o que vai acontecer. E quando ele me explicou, eu falei, cara, eu vou ter que cancelar essa aula, né? Pedi desculpa para os alunos, mas eles também me deram um baita suporte para poder participar, né? Porque era uma oportunidade muito única para mim, especialmente que lido, né, com a prova do Enem, me aprofundo muito na prova do Enem e tudo que envolve a prova do Enem, já há mais de uma década, né? Então fica aqui a minha gratidão, meu agradecimento público, né, ao professor Noslen por ter intermediado esse convite do Ministério da Educação e ter possibilitado que eu estivesse lá dentro e agora trazendo essas informações aqui para vocês, né? Na segunda-feira, inclusive, a gente saiu, né, eu, ele e vários outros professores que participariam dessa ação. Tive o prazer de conhecer uma série de pessoas que eu só conhecia pela internet, conhecer, né, um pouco do trabalho. Então, enfim, não vou conseguir lembrar o nome, não vou conseguir citar todos que estavam lá, mas conheci o Hansen, que é o professor de geografia, que eu tinha muita curiosidade para conhecer, porque eu já vi muitos elogios para ele. A Giz com Giz da matemática, que é gigante na matemática, o Curió, o Jubilu. O Jubilu não estava nesse dia, mas eu conheci ele no dia seguinte. Walter Sola, de História, o Rafael Irigoyen, do Pura Física, Samuel Cunha, da Biologia, enfim, foram vários nomes que eu só conhecia pela internet, tive o prazer de conhecer pessoalmente, me tornei ainda mais admirador, né, do trabalho dos profissionais ali, porque todo mundo ali, de fato, respira, né, educação. E foi muito engraçado, porque no dia seguinte, quando a gente foi, de fato, que chegou o dia da visita, né, e que deu tudo certo, que eu poderia participar, essa visita ia ser no período da tarde, e eu fiquei tão nervoso, né, eu não sou muito afeito, assim, a questões de participação em coisas que envolvem muita política e tal, porque eu não faz muito parte do meu perfil, sabe? Eu gosto de trazer informação, trazer dados, é isso que eu gosto de fazer. Gosto da aula de matemática, trazer dados, né, vem do meu... da minha formação, né, em estatística e matemática. Então, não sou muito de participar desses movimentos políticos e tal. Então, eu fiquei muito tenso, assim, né, porque, afinal de contas, a gente estaria na frente do ministro da Educação
eu tenho esse problema, quando eu fico muito nervoso, eu vou várias vezes ao banheiro, e acho que eu fui umas 4 ou 5 vezes, me atrasei para sair de casa por conta desse nervosismo inicial. E aí, chegando lá no Ministério da Educação, a gente, lá num bate-papo ali entre os professores, né, antes de subir de fato para onde a gente seria recepcionado, né, lá no Ministério da Educação, a gente estava se questionando, assim, né, um perguntando para o outro, o que você vai perguntar e tal, porque a gente sabia que teria um primeiro momento em que seria feita uma apresentação a respeito das mudanças do Enem, o que está acontecendo com a prova do Enem, especialmente nesse ano de 2026, e que depois haveria um momento em que a gente teria que guardar os nossos celulares, não poderia ser gravado, e a gente poderia trocar uma ideia mais aberta, mais franca ali e fazer perguntas, né, de fato, para o ministro, né. E a gente ficou discutindo, e aí, o que você vai perguntar, o que você vai perguntar? E um falando, pô, vou perguntar tal coisa, o outro, se eu tiver oportunidade vou perguntar tal coisa, mas vai depender de como é que tiver o tom da conversa e tal. E aí me perguntaram, Fredão, e você, o que você vai perguntar? Eu falei, cara, eu nem sei, porque eu tenho 500 perguntas que eu posso fazer sobre Enem, sobre TRI, sobre SISU. Eu acho que a principal pergunta, que é a angústia dos alunos, é se vai permanecer as 3 notas do Enem sendo utilizadas na prova numa mesma edição do SISU, mas eu confesso que eu não sei o que eu vou perguntar, vai depender do tom, vai depender, né, do que já tivesse sido perguntado antes de chegar no meu momento, enfim, né. E aí eu fiquei, né, pensando assim, cogitando o que eu iria perguntar, né. E aí, de fato, a gente foi, e aí a gente agora entra na segunda parte, são 4 partes que eu selecionei aqui. A gente subiu lá para onde a gente seria recepcionado, foi uma recepção bem legal, né? A galera da comunicação do MEC é muito fera, uma galera muito gente boa, muito alto astral, assim, então a gente foi super bem recebido, teve um brunch lá, um lanchezinho e tal, e a gente começou gravando alguns conteúdos, fazendo alguns takes, então alguns dos vídeos que vocês estão vendo agora serem divulgados nas redes do Ministério da Educação foram feitos nesse momento lá, então a gente tem um que eu abro, assim, um negócio falando das inscrições do Enem, tem um que tá eu e a Gabi, né, da menina da matemática, ela abrindo, assim, eu apontando ali para ela. Então foram gravados alguns takes, né, para serem usados lá nas redes sociais. A gente ficou ali conversando um pouquinho, e aí o ministro chegou, né, e quando o ministro chegou, ele se apresentou, né, enfim, deu as boas-vindas, né, agradeceu pela nossa presença, por estar ali, e ele começou a falar das principais mudanças dessa edição de 2026, e talvez a principal dela seja a junção do Enem com o SAEB, né? E que é uma dúvida que essa dúvida ainda não foi 100% respondida, a gente ainda não tem muita clareza de como que essa interseção entre o Enem e o SAEB vai de fato impactar na prova do Enem. Se vai ser uma prova mais difícil, acho pouco provável, ou mais fácil, acho que mais provável do que a prova aumente de dificuldade, é que ela reduza um pouco da dificuldade para se aproximar um pouco do SAEB, ficar um meio termo, já que a prova do SAEB é uma prova um pouco mais tranquila. E para quem não conhece, o SAEB, ele é o principal mecanismo para a elaboração de políticas públicas no país na área da educação, né? Então a ideia do SAEB é dar um panorama de como que está a educação, né, no país, e possibilitar a formulação de políticas públicas em função dos resultados que foram obtidos ali. Então ficou bem claro para a gente com relação a essa integração, e o ministro citou isso inclusive, de que para eles terem de fato um bom panorama da educação no país, eles precisam de uma participação grande dos alunos, e o SAEB por si só não estava conseguindo fazer isso. Eles precisavam de cerca de 70% a 80%, né, de participação e de candidatos concluintes da rede pública, né, no ensino médio inscritos e fazendo de fato a prova, para que os resultados pudessem ser representativos da realidade nacional. E se eu não estou enganado, eu não lembro exatamente esse número, eles tinham uma taxa de participação de cerca de 55% a 60% só do SAEB, era muito baixo para o que eles precisavam fazer. Então, uma das ideias de integrar essas duas provas é justamente tentar aumentar a participação, e nesse contexto, acho que também vem a nossa participação lá nesse momento, né, com o Ministério e com a INEP, no sentido de tentar dar mais capilaridade, né, para essa divulgação do Enem, como não só um mecanismo de acesso, mas também como uma forma de possibilitar, né, uma maior visibilidade para a prova do antigo SAEB, que agora vai ser o Enem, permitindo que o governo federal tenha mais mecanismos e mais dados, de fato, para poder fazer, né, as suas políticas públicas. E, claro, também tem uma questão de querer aumentar o número de inscritos na prova do Enem, porque quando você aumenta o número de inscritos na prova do Enem, isso acaba sendo uma vitória, um ponto positivo e que pode ser usado, né, de maneira política, né, como capital político também pelo Ministério da Educação. Isso é um fato, então quanto mais inscritos você tem, quanto mais pessoas matriculadas na universidade, melhor para um governo, né, que tem como uma das suas
das suas bandeiras à educação. Então também entra um pouco nesse ponto, né, de ampliar o número de inscritos na prova do Enem. Tá? Bom, uma das mudanças que foi colocada lá, nesse sentido, de tentar aumentar a participação, né, foi uma inscrição automática para os concluintes da rede pública. Eu vi até que alguns alunos estavam com dificuldade em fazer isso, mas é uma das formas de ter essa maior capilaridade. Então, os alunos concluintes da rede pública, salvo engano, eles só precisam confirmar a língua estrangeira e o município. Eu acho que eles vão fazer a prova, e os recursos de acessibilidade, caso ele precise, né, de algum recurso de acessibilidade, né? E também foi dito que você vai ter, acho que, cerca de 10 mil escolas a mais aplicando a prova, e existe, parece que um estudo para que os alunos possam fazer a prova na própria escola, né, para poder minimizar os deslocamentos e facilitar, né, para que o estudante participe da prova, enfim. Então existe uma série de decisões que estão sendo tomadas no sentido de aumentar o número de inscritos, mas também possibilitando que, com essa maior participação, possam ser elaboradas políticas públicas mais eficientes em função dos resultados. Então, basicamente, foi esse o tom dessa primeira parte. Então, o ministro nos agradeceu por estar presente ali, abriu esse contato, né, que foi uma coisa muito positiva, né, com profissionais da educação que estão ali no front, de fato, né, e que estão divulgando conteúdos, né, e que recebem aquelas críticas dos alunos, né, a tristeza mesmo, né, com algumas situações que acabam ocorrendo. Então foi muito legal, e ficou muito claro para a gente que estava presente ali, de que esse foi só um primeiro momento, né? Pelo menos a ideia do Ministério da Educação é aproximar, né, o Ministério da gente, né, de nós que somos comunicadores da educação, para que tenha esse maior contato, de fato, com a ponta final, que são vocês, estudantes, e outros profissionais também que trabalham com educação. Bom, aí começou a rodada de apresentações, né? Feita essa introdução inicial, o ministro abriu a palavra para que cada um pudesse, né? E aí foi pedido que a gente desligasse, né, os celulares, não registrasse, não filmasse, tal, para que pudesse ser um bate-papo bem tranquilo, bem aberto. E aí começou essa rodada de apresentações. Se eu não me engano, o primeiro a se apresentar foi o Curió. Aí ele se apresentou, falou um pouco do trabalho dele, falou do poder da educação na vida dele e na vida dos estudantes, né, que ele acompanhava, e ele não fez nenhuma pergunta no primeiro momento. Aí depois, acho que foi o Nonô que se apresentou, aí Nozen também falou um pouco do trabalho dele, né, falou um pouco da importância da educação e tal, e aí também não perguntou. E aí depois veio uma terceira pessoa se apresentar, aí veio um quarto, um quinto, e ninguém perguntou. E aí, nessa hora, eu comecei a ficar agoniado. Eu falei, cara, não é possível que ninguém vai perguntar. E acho que até falei sobre isso num post que eu fiz no Instagram, acho que foi um misto ali, acho que estava todo mundo feliz, em primeiro lugar, por estar ali, grato, né, por ter uma resposta a anos de trabalho, né, com a educação. Então, nervosos, obviamente, né, porque estavam na frente do ministro da Educação. Então, acho que foi um misto, assim, de nervosismo, de tensão, de não saber ali se poderiam perguntar ou não, né, pro ministro e tal, o que perguntar. Então, acabou que todos os comunicadores que estavam ali, né, acabaram se apresentando e falando um pouco do trabalho, do poder da educação, né, e da importância daquele momento, né, de ter profissionais da educação junto ao MEC, né, para que a gente pudesse, né, trazer essas informações para os alunos. Só que eu estava ficando cada vez mais agoniado, assim, porque eu falei, cara, não é possível que ninguém vai perguntar, que foi aquilo que eu comentei. Eu tinha 500 perguntas que eu queria fazer. E aí foi chegando, e quando chegou no meu momento, eu falei, cara, eu não vou aguentar não perguntar. Me apresentei, falei um pouco do meu trabalho, falei dessa minha relação com o Enem que eu comentei com vocês e tal. E aí depois eu emendei e falei, senhor ministro, eu não sei se eu estou quebrando o protocolo, eu não sei se eu posso, né, fazer essa pergunta agora, mas eu preciso fazer uma pergunta. Não sei se o senhor vai poder responder nesse momento, mas eu vou deixar aqui a minha pergunta para o senhor. E aí eu até estava comentando sobre isso no dia seguinte, numa sala que eu dei aula, né? E os alunos brincaram e falaram, gelado, né? Tipo assim, que eu tive sangue frio, né? Tipo, naquele momento para poder perguntar, né, para o ministro, mas como eu falei no começo, eu não poderia deixar de perguntar. E aí, qual foi a minha pergunta, né? Eu percebi muito, depois da edição do Enem 2025, vários alunos voltando para os vestibulares regionais, não só vestibulares regionais, né? Eles vão fazer a prova do Enem, mas também voltaram a fazer vestibulares regionais, e eu escutei isso com muita frequência. Muitos alunos falando que não dava mais para confiar só na prova do Enem.
né? Seja por conta do vazamento das questões, seja por conta das notas de redação, seja porque agora podem 3 anos lá no SISU, enfim, seja pela TRI, que por si só já é uma caixa preta para a maioria dos alunos. Então, muitos alunos estavam desanimados, desgostosos mesmo, né, e desacreditados da prova do Enem, né, e estavam cogitando, mesmo alunos que teriam dificuldade financeira para isso, mas voltar a fazer vestibulares regionais, porque não dava para confiar mais só na prova do Enem. E a minha pergunta foi nesse tom. Eu falei, seu ministro, do ano passado para cá, né, a gente sabe que aconteceram várias polêmicas na edição do Enem 2025, acho que eu não preciso nomear, porque é da ciência de todo mundo, de todos os presentes aqui. Aí nessa hora, dá até para perceber que, tipo assim, ficou todo mundo, eita, o que ele vai perguntar? Ficou todo mundo meio assim. E aí eu falei, e aí a minha pergunta é, vários alunos têm dito que não dá mais para confiar só na prova do Enem, né? Então, o que vem sendo feito, né, pelo Ministério da Educação e que mensagem a gente pode levar, estando aqui dentro do Ministério da Educação, né, na presença do ministro, o que a gente pode levar de mensagem para os estudantes de que sim, eles podem confiar, né, na prova do Enem. Então foi mais ou menos essa a minha pergunta lá, né, na hora. Eu até falei que eu ficava muito triste com essa fala dos alunos, porque eu vivo o Enem há muitos anos, eu confio de fato na prova. É uma prova que eu sei de todo o trabalho que é para montar uma prova bem feita, né, com as características da prova do Enem. E aí fiz essa pergunta para o ministro. Aí o ministro parou por uns segundinhos assim e tal, deu uma respirada e ficou respondendo cerca de 15 a 20 minutos. Então foi bem legal, porque ele fez toda uma... Ele meio que foi percorrendo toda a história do Enem. E o ministro atual, né, do Ministério da Educação, ele é um funcionário de carreira mesmo do Ministério da Educação, ele não é um político. Então é muito diferente quando você tem ali na figura do ministro uma pessoa que vive de fato a educação já acho que há mais de 20 anos, se eu não me engano. Ele está lá no MEC, acho que desde 98, 99, 2000, alguma coisa por aí, né? Então, foi legal porque ele foi passando por vários pontos. Desde a motivação, né, do porquê da criação do Enem. E o Enem ele foi criado, entre outros motivos. Na verdade, o Enem foi criado no primeiro momento para avaliar o nível da educação nacional. Então, no primeiro momento, o Enem ele não dava acesso às universidades públicas, né? Isso mudou em 2009, né? E essa mudança veio no sentido de tirar um pouco de privilégios das elites locais, vamos colocar assim, né? Foi mais ou menos esse termo que ele utilizou. E que é de fato o que acontecia, porque, vou falar por mim, quando eu era vestibulando, em 2003, quando eu concluí o meu ensino médio, cara, dificilmente eu iria fazer uma prova de uma USP, de uma outra universidade e tal, e dificilmente eu conseguiria ter uma preparação em Brasília, né, já que eu sou de Brasília, que me preparasse de fato para o vestibular da USP, porque cada vestibular tem a sua particularidade. Então, querendo ou não, quem era aprovado para a UNB era a galera de Brasília, porque a gente tinha uma preparação muito focada no estilo de prova da UNB, né? Certo? Uma questão errada numa certa, enfim. Quem era aprovado para as paulistas, majoritariamente, eram pessoas daquela região, porque tinham que se preparar num cursinho X, que preparava direcionado para aquele modelo, para aqueles padrões de cobrança da prova. Então, não era uma prova muito democrática, não era um sistema muito democrático, né? Porque você tinha tudo muito nichado no país, fora os custos, né? Fora as interseções. Era difícil você fazer muitos vestibulares, porque você tinha a gente já sofre isso hoje, com o UNB batendo com Unicamp, USP. Imagina sem o Enem, né? Que aí cada universidade tinha o seu processo seletivo próprio, né? Então, ele começou fazendo esse apanhado, né, de como que foi difícil o Enem vingar até, né, porque existia meio que essa reserva de vagas, né, para as elites locais, por conta das comissões permanentes de vestibular, né, de cada local. Ele falou um pouco também de como foi difícil implementar a lei de cotas. Ela ficou... Eu não fui atrás dessa informação, então estou só passando exatamente o que ele falou aqui, que essa lei de cotas ela ficou cerca de 10 anos travada no Congresso, até que ela só foi liberada quando duplicaram o número de vagas nas universidades públicas, para que aí sim você pudesse ter 50% das vagas reservadas para a universidade pública, né? Para que as elites locais, vamos colocar assim, né? Não lembro exatamente o termo que ele utilizou, mas acho que foi mais ou menos algo nessa linha, não pudessem perder os seus privilégios, as suas vagas que já existiam lá na universidade pública, né? E, em linhas gerais, o tom da resposta dele foi como que o Enem mudou a realidade da universidade pública de 20 anos para cá, né? E aí ele meio que finalizou a fala dele falando isso, né? Para quem não confia na prova do Enem, visita uma universidade pública, vê
a heterogeneidade, né, da presença na universidade pública hoje e compara com as universidades públicas de 20, 30 anos atrás, né? Então foi mais ou menos esse é o tom da resposta. Não houve uma resposta muito objetiva do que estava sendo feito de fato, né? Em termos de segurança, em termos de evitar o vazamento de questões, enfim. Eu sei que tem muita coisa sendo feita, algumas eu não posso divulgar aqui, inclusive, porque eu fiquei sabendo em off, por meio de conversas fora do Ministério da Educação e do INEP, por terceiros, né, que têm contatos, enfim. Então tem muita coisa sendo feita, né, para evitar esse tipo de problema. Mas aí foi legal porque no final, até o Lucas do Moleculando, né, foi um dos professores que eu tive o prazer de conhecer nessa visita, falou: e aí, Fredão, a gente estava entrando no ônibus para sair do MEC para o INEP, ele falou: e aí, o que você achou da resposta? Você gostou da resposta e tal? Você achou que ele respondeu a tua pergunta e tal? E eu falei, cara, assim, objetivamente, não acho que tenha sido respondido, o que eu perguntei, tipo, de o que está sendo feito, né, para poder fazer com que o aluno retome essa confiança, mas eu gostei da resposta. Eu achei uma resposta legal, achei até que acho que até o Milho estava meio agoniado de ninguém fazer pergunta, né? Porque ele aproveitou para responder por cerca de 15, 20 minutos. Depois, inclusive, a comunicação do MEC, como a gente já estava meio atrasado para ir para o INEP, pediu que os próximos professores não fizessem perguntas, né? Porque senão ia atrasar muito, então só se apresentassem, falassem um pouco do seu trabalho. Então acabou que no final das contas eu fui o único a fazer uma pergunta para o ministro da Educação, mas foi legal porque ele deu uma resposta bem extensa, né? Trazendo todo esse histórico da prova do Enem, mas de fato não houve uma resposta 100% objetiva, né, com relação à minha pergunta. Tá? Apesar de depois a gente ter visto vários mecanismos, várias coisas que estão sendo feitas nesse sentido. Né? E aí uma curiosidade, uma coisa engraçada que aconteceu no caminho do MEC para o INEP, quando a gente estava no ônibus, né, foi que uma pessoa da equipe de comunicação veio me agradecer. Ela falou, nossa, muito obrigado por ter trazido o fantasma do vazamento, né, lá para o ministro e tal, porque eu acho que é importante ele escutar isso. Né? E esse é um ponto que eu quero deixar claro, porque assim, teve até uma pessoa que foi. Minha mãe veio me mostrar isso, porque eu não tinha visto, né? Que num dos. Deixa eu só anotar aqui o que eu já falei aqui, né? Num dos posts, né, que foi feito lá no Ministério da Educação, teve um comentário de um estudante falando assim: e olha lá, o Fredão se aliou aos inimigos, né? Tratando o MEC e o INEP como sendo inimigos, né? E assim, eu acho que ficou claro para todo mundo, né, no ano passado, quando rolou toda essa polêmica, né, que a resposta do ministro da Educação à época, né, e do presidente do INEP não foi a mais adequada, né. Eles poderiam ter dado uma resposta um pouco mais firme a respeito do que tinha acontecido, né, mas eles optaram por não fazer. E a própria comunicação do MEC ficou muito triste com isso. Isso ficou muito claro lá nas conversas que a gente teve, né, porque eles deram várias sugestões do que deveria ter sido feito na época para poder, né, dar uma resposta de fato positiva, né, apesar das polêmicas, né, e optou-se por não fazer, optou-se por seguir um caminho contrário. Né. E muita gente acaba enxergando, né, o MEC e o INEP como inimigos e tal, mas, cara, as pessoas ali estão fazendo o melhor possível para a educação. Né. E tem até um caso curioso, assim, né, que aconteceu comigo quando eu jogava basquete, né, e eu tô trazendo esse caso do basquete porque isso acontece em qualquer momento da sua vida. Em qualquer trabalho, em qualquer coisa que você vai fazer, tem pessoas que estão ali só pelo dinheiro, tem pessoas que estão ali só pela visibilidade, tem pessoas que estão ali porque acreditam de fato no que estão fazendo, né. Então, quando eu jogava basquete, né, eu cheguei a treinar com um time profissional aqui de Brasília, Universo, tinha um jogador que ele era da seleção brasileira, 2,10 m, pivôzão, e ele, num dos dias que a gente eu tava levando ele para buscar um carro dele que ele tinha deixado para arrumar, ele falou, cara, eu jogo basquete porque eu tenho 2,10 e aí foi a forma que eu encontrei de ganhar dinheiro, porque eu não tenho nenhuma paixão pelo basquete, né? Então ele não estava ali no basquete porque ele era um apaixonado, porque ele amava o basquete, acompanhava desde cedo, ele estava ali simplesmente porque era o ganha-pão dele, né? E é assim em qualquer lugar, né? Então, qual a reflexão que eu quero deixar, né? E que quando minha mãe me mostrou, né, e eu entendo isso, né, que às vezes vocês enxerguem, né, tipo, o MEC, né, como inimigos, né, e tal, mas no fundo, apesar da resposta, né, que foi dada ter sido péssima, né, com o vazamento e com os problemas que tiveram lá na prova de 2025, né, majoritariamente as pessoas estão ali porque elas acreditam no poder da educação, acreditam na mudança que a educação pode proporcionar, e honestamente foi o que eu senti do ministro, também na resposta dele. É uma pessoa que, como eu disse, ele vem de um cargo técnico, cresceu dentro do Ministério da Educação, ele não é só um político que caiu ali como ministro,
Então eu senti que existe de fato uma preocupação real e acho que esse movimento de se aproximar dos professores, que foi algo que já tentaram fazer no passado e que não engrenou e engrenou com esse ministro, eu acho que é um primeiro passo, né, para quem sabe a gente tenha mudanças aí positivas, né, com relação à prova, tá? E aí eu termino essa minha parte com relação ao MEC, tá? E agora eu vou falar um pouquinho de como que foi a nossa visita lá para o INEP, e eu vou quebrar em duas partes. Uma primeira parte, estou olhando o relógio para ver mais ou menos o tempo aqui do vídeo, porque eu não quero que ele passe muito de 1 hora, tá? Então, vou quebrar uma primeira parte falando sobre os mecanismos de segurança e sobre o Banco Nacional de Itens, né? E uma segunda parte falando sobre a reunião que a gente teve de fato com o presidente do INEP, tá? Então, começando falando sobre o Banco Nacional de Itens e a nossa chegada lá no INEP. Primeiro ponto que eu gosto de frisar aqui, né, que eu achei muito legal, foi que a gente se atrasou bastante. A nossa chegada no INEP estava prevista para as 4h30 da tarde, a gente só foi chegar às 6h30. Então, os funcionários, os técnicos, a maioria já tinha ido embora, né? Mas toda a alta cúpula do INEP estava lá esperando para nos apresentar. E então esse foi um ponto que eu achei muito positivo. Inclusive o presidente do INEP, a gente atrasou mais de 2 horas, né, para poder chegar lá, mas ele estava lá presente no final para fazer essa reunião e para a gente poder tirar as dúvidas lá com ele, né? O primeiro ponto que foi comentado lá foi que a segurança do INEP, ela só existe em mais um lugar, o nível de segurança, né, que existe no INEP, só existe em mais um lugar aqui no país, que é no Banco Central. Então, tudo que foi feito no INEP foi replicando mecanismos de segurança do Banco Central, né? Então, uma coisa que aconteceu, inclusive, comigo, já na entrada lá do INEP, foi a gente tinha que deixar celular, tudo, relógio, até cinto orientaram que a gente tirasse, porque poderia acabar dando problema, né? E apitando e tal. E a gente só poderia ficar com alianças e piercings bem pequenos que não fossem fáceis de serem retirados, né? E aí a gente fez tudo isso, deixou isso lá no local, né, com uma segurança lá cuidando pra gente, e a gente entrou. E aí são feitas duas revistas, uma revista manual, igual a que é feita na prova do Enem, né, que a pessoa vai passando, um detector de metais e tal, e depois um escaneamento 3D, 360, aliás, igual o que tem em alguns aeroportos, você fica com a mão assim suspensa, e que ele dá um giro e ele escaneia, né, para ver, enfim, se você não está levando nada e tal. E se necessário, ainda é feito uma outra revista. Eu subi, fiz a revista manual, desci para poder esperar o scanner, só que alguém me chamou para falar alguma coisa, eu tive que voltar, tipo, 3 passos. E quando eu voltei para ir no scanner, a pessoa falou, não, ele não pode passar aqui agora não, tem que passar de novo pela revista manual. Aí até a pessoa que estava fazendo a revista manual falou, não, mas ele já fez. Aí a pessoa do scanner, não, mas ele tem que voltar, porque se ele desceu, voltou lá para aquele outro ponto e voltou para cá, ele tem que passar pela revista manual de novo. Ou seja, existe uma preocupação real ali, né, com o mecanismo de segurança, e eu passei por isso, inclusive. A gente passou por esse mecanismo e a gente entrou no ambiente que é o ambiente secreto do INEP, né, onde nem funcionários técnicos eles costumam entrar. Só entra, de fato, quem lida com o Banco Nacional de Itens, pelo que eu me lembro, com o data center do INEP, né, onde ficam todos aquelas dezenas de computadores lá que tem décadas de dados de censos educacionais, né, e de Enem, SISU e tal. Então, todo esse data center foi um dos lugares que a gente visitou, eu vou comentar daqui a pouco, e onde ficam as salas em que são produzidas as provas de fato, né? E aí vem um primeiro dado que foi interessante, que o Enem já está em período crítico, que eles chamam. Então a gente não pôde acessar a sala onde o Enem de fato é produzido, onde as provas são montadas e tal, porque isso já está acontecendo agora, em junho/julho. A prova já deve ser finalizada e começar a ser impressa para começar o processo da logística e tal. Ou seja, tem muitos alunos que apostam, né, chegando em outubro, novembro, não, mas em outubro especialmente, será que esse tema vai cair? Cara, não, porque a questão tem que ter sido elaborada antes, a prova tem que ter sido impressa muito antes. Então, se a gente está num período crítico agora, em junho e julho, o tema da redação já foi definido, as questões que vão estar na prova já estão ou 100% ou muito próximo disso definidas, então não esperem coisas que aconteceram ali em setembro e outubro na prova, né? Isso ficou muito claro para a gente, e a gente não pôde visitar essa sala de fato onde é montada a prova do Enem. Mas a gente entrou numa sala que é onde são elaborados os itens da prova, né, do Banco Nacional de Itens, e eles explicaram um pouco para a gente dos mecanismos de segurança. Então, por exemplo, essa sala tem 2 portas de entrada. Igual, não sei, eu já vi isso em coisa bancária, quando você vai comprar dólar, por exemplo, em instituições bancárias e tal, você tem 2 portas. Então você entra primeiro por uma, você acessa uma, a porta fecha, aí depois você coloca essa digital para abrir uma outra porta para você poder entrar por aquela segunda porta. Um mecanismo de segurança de portas duplas, assim. E aí, só que isso já estava aberto para a nossa visita, mas ela explicou que funcionava dessa forma.
E ela deu algumas informações muito legais. A gente estava acompanhado nesse momento por essa pessoa, que é uma diretora lá do INEP, que está cuidando especificamente do Enem 28, mas ela já está no INEP há cerca de 20 anos, então ela já viu todo o processo do Enem. Ela é uma das pessoas que dá a palavra final, ela é da área de linguagens, então ela dá a palavra final nos textos, nas questões que vão para o Enem. Então ela tem muito conhecimento, participou de vários momentos de problemas, inclusive de anulações de itens, que eu vou comentar daqui a pouco com vocês. Então, ela mostrou, né, como é que funcionava essa sala. Ela fez alguns comentários muito legais. Por exemplo, o professor não pode levar materiais para a prova, para essa sala, para elaborar o item. Aí você pensa, mas e o texto base? Como é que ele vai elaborar um item se ele quer utilizar um texto base de um autor tal, ou um trecho de um livro tal, ou de uma poesia e tal? O que eles fazem? Eles linkam o computador do INEP, é uma das formas, né? Com o computador, com o IP do professor, do computador do professor, para que ele possa, no computador dele, subir aquele texto base, e aí ele sobe o texto base para o mecanismo do INEP, e aí quando ele acessa essa sala secreta, lá sim, ele pode baixar aquele texto base e a partir daí começar a escrever a questão dele. Nada entra, nada sai dessa sala, ou seja, ele não pode levar papel, calculadora, nada. Inclusive, os papéis que são utilizados nessa sala são todos triturados na própria sala e tem uma equipe responsável por fazer a eliminação desses resíduos que ficaram ali lançados. Então, assim, são muitos mecanismos de segurança que existem lá na confecção do Banco Nacional de Itens, né? E é uma sala que tem mais ou menos 10 computadores. Então, você tem a sala da física do Enem, ou da ciência da natureza do Enem, da matemática do Enem, das linguagens do Enem. E aí, são momentos em que os professores entram ali para elaborar os itens e eles batem, né, trocam figurinhas a respeito, um mostra um item para o outro para pegar a ideia e tal, e existem elaboradores, e a gente passa por isso no Rede Matemática. Existem elaboradores que vão fazer itens melhores, elaboradores que vão fazer itens piores, mas a ideia é que todo mundo vai se ajudando e chegue e consiga elaborar uma quantidade razoável de itens, né, e de bons itens, né, para a prova do Enem, tá? E aí, bom, aí a gente fez algumas perguntas, né? Ela passou mais uma série de informações lá a respeito de como que é feito, de como são feitos os itens e tal. E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas das perguntas que eu fiz, né, e que outros professores fizeram, e aí algumas informações que são bem úteis também para vocês. A primeira pergunta que eu fiz foi sobre, e eu fui o que mais perguntei, eu até brinquei com a galera que eu nunca mais vou ser convidado para esses rolês, porque eu acho que a metade só eu perguntei para o ministro, a metade das perguntas que foram feitas lá do Banco Nacional fui eu que fiz também, e para o presidente do INEP, eu fui o primeiro a perguntar e o último a perguntar, acho que foram umas 6 perguntas mais ou menos, eu fiz 3 das perguntas e dei uma sugestão. Então, eu aproveitei o meu momento. Eu não sei se vou ser convidado, provavelmente não, ninguém mais vai me querer lá porque eu perguntei pra caramba. Eu não sou de perguntar. Quando eu participo de eventos e palestras, eu muito mais escuto do que falo, eu tenho esse perfil, mas ali eu não tinha como não perguntar várias coisas, era um momento que eu ia me martirizar por muito tempo depois se eu não aproveitasse para poder fazer essas perguntas. Então, perguntei de duas questões do Enem que foram anuladas em 2018 e em 2023, eu acho. 2018 foi uma pergunta que falava de pena, que era tipo 4 anos de reclusão no mínimo, e aí poderia ter 1/6 da pena sendo abatido e tal. E essa era uma questão que não tinha nenhum erro conceitual nela. E ela foi anulada em 2018 porque ela já tinha caído na UFPR. Eu perguntei para ela se tinha sido alguma falha, né, nesse sentido ou não, porque ela tinha explicado que ela falou assim, olha, o professor que elaborou o item aqui, se ele quiser agir de má fé, ele pode, porque ele pode meio que decorar as informações dos itens, né? Mas eles assinam termos de confidencialidade, que eles não podem levar e tal. Mas aparentemente o que aconteceu, e ela falou que deve ter sido isso mesmo, esse professor, talvez ele imaginou que a questão dele não seria utilizada, né? E por achar isso, ele enviou essa questão também para a banca da UFPR, né? E ela acabou sendo utilizada na UFPR e por isso teve que ser anulada lá na prova de 2018. Em 2023 foi curioso porque foi uma questão que foi anulada porque já tinha caído no PPL 2010. E quando eu comentei com ela, ela falou, eu lembro dessa questão, mas o que eu acho que aconteceu foi, as questões passam por muitas revisões. E toda vez que tem uma nova revisão, a questão antiga ela é retirada e fica só a versão atual revisada da questão, né? Então, provavelmente foi um erro nessa organização de ficarem duas questões quase iguais, pelo que ela falou, não fui conferir, mas ela falou que tinham leves diferenças nas questões no texto, mas duas questões quase iguais, que na verdade eram a mesma questão, só que em versões diferentes, e alguém esqueceu de apagar essa versão antiga. E aí, essa questão foi utilizada no PPL 2010, foi retirada do BNI, mas ficou esse resquício da versão preliminar.
e por isso ela teve que ser anulada, porque toda a questão do Enem tem que ser inédita. Então, tirou uma curiosidade que eu tinha grande a respeito dessas questões, dessas anulações. Depois eu perguntei das anulações das provas de 2021 e 2022 por erro de digitação, que foi aquela dos brasões do time de futebol, e em 2022 uma que falava de venda, de salário e tal, e ela comentou, quando eu falei da questão dos brasões, até o semblante dela mudou, ela falou, eu tenho pesadelo com essa questão. Eu falei, eu também, eu tenho pesadelo com essa questão, porque ela me atrapalhou muito como candidato lá em 2021. Eu sempre comento isso com os meus alunos. Eu fiquei cerca de 30, 40 minutos com essa questão, porque eu não acreditava que uma questão do Enem não tinha alternativa correta. Então isso me prejudicou muito. E ela também é indignada, ela tem pesadelo com essa questão, porque ela ocupava uma página inteira, ela falou. E as provas do Enem, não sei se vocês já perceberam, todas têm 32 páginas, até pelo processo de impressão, que tem que ser padronizado e tal. Então, quando uma questão ocupa uma página inteira, que é um problema das questões teste-let, como foi a de linguagem do ano passado, você vai ter que prensar outras questões. Então, talvez você tenha que tirar uma questão, porque ela tinha um texto grande, e colocar uma de texto menor para poder caber naquelas 32 páginas. Então, imagina o nível de complexidade que é montar uma prova do Enem, né? Com todas essas características. Ela disse que ela tinha pesadelo com essa questão, mas que foi isso. Foi um erro em uma das revisões que foi feitas, foram puxar uma fórmula e esqueceram de alterar um número e passou batido, tanto em 2021 como em 2022, questões tiveram que ser anuladas. Perguntei também de uma questão de 2015, de ciências da natureza, que é uma questão que falava de deformação de uma mola, eu acho, de um elástico, alguma coisa assim, que foi a questão até hoje mais difícil de todas pelos microdados, porque dava para ver que ela tinha um bom conhecimento dos microdados, parâmetro A, parâmetro B, parâmetro C, né? Porque essa questão, ela teve uma dificuldade 6.600. Para vocês terem uma ideia do que é uma dificuldade 900, por exemplo, um item de dificuldade 900 na matemática significa dizer que um candidato de proficiência 900, ele vai ter cerca de 60% de chance de acertar aquela questão. Então, é mais ou menos isso que representa falar em uma questão de dificuldade 900. E tem uma questão de natureza que teve dificuldade 6.600, que estava na prova de 2015, que é essa que eu comentei. E eu perguntei para ela, falei, como é que isso passou? Como é que essa questão não foi anulada? Porque é uma dificuldade que é muito absurda, assim, tipo, e até o parâmetro A, que é um parâmetro de discriminação do item, foi quase zero, ou seja, era uma questão que de tão difícil ela não diferenciava quem era o aluno altamente proficiente e um que era pouco proficiente. Inclusive tem questões que são anuladas pela TRI por conta disso. E eu perguntei para ela, como que essa questão passou? Ela falou, olha, ela falou, você tem certeza que tem uma questão 6.600? Eu falei, tenho. Está na prova de 2015, Ciência da Natureza. Ela, eu não acredito enquanto eu não ver. Ela brincou assim, eu só vou acreditar quando eu ver isso. Então, se você estiver assistindo, né, eu fiz questão de puxar o código. Ela não duvidou, tá, galera? Eu não tô zoando. Ela só falou que ela realmente não lembrava dessa questão, tá? Ela falou, olha, eu realmente não lembro. Se eu tiver um tempo, eu vou dar uma olhada, vou dar uma procurada nessa questão, porque eu não lembro de nenhuma questão de dificuldade 6.600. Mas teve, e o código do item, para quem gosta de mexer nos microdados, é 53.958. É uma questão que teve parâmetro B de 61,055, que quando você multiplica por 100 e soma 500 para colocar na escala do Enem, dá uma questão de dificuldade 6.605 e teve um parâmetro A de 0,02, baixíssimo, pouco discriminativo, tá? Então, para quem tiver curiosidade depois, dê uma conferida nessa questão, né? E depois, quando a gente estava saindo, eu perguntei também sobre como que foi que começaram a divulgar os parâmetros dos itens, porque eu tenho alguns colegas da estatística que já trabalharam no INEP, e um deles, uma vez, já até saiu do INEP. Ela me confidenciou, que existiam correntes divergentes dentro do INEP. Correntes que defendiam a divulgação dos parâmetros e correntes que defendiam a não divulgação, porque poderia gerar riscos para a TRI, enfim, né? E ela me confidenciou, né, que os parâmetros só começaram a ser divulgados por uma decisão judicial. Também não fui atrás para ver que decisão judicial foi essa, mas a corrente majoritária lá dentro defendia a não divulgação dos parâmetros. Particularmente, acho excelente que tenham conseguido essa decisão judicial, porque depois de você começar a estudar a partir dos parâmetros dos itens, é muito do meu trabalho em cima dos parâmetros, parâmetro B e parâmetro A, você consegue entender muito melhor a TRI e o porquê de algumas coisas acontecerem na TRI. Então tira um pouco daquela angústia, daquela característica de que a TRI era uma caixa preta. Ela não é. Ela tem as suas nuances, as suas dificuldades, é um modelo que não é 100% matemático, ele é um modelo probabilístico, tudo que envolve probabilidade envolve erro, mas ele é um modelo muito robusto e que é um modelo ideal para uma prova da dimensão da prova do Enem. Mas ela me confidenciou isso, de que
Isso só foi divulgado por decisão judicial, e felizmente isso aconteceu, tá? Porque isso melhorou enormemente, pelo menos o meu trabalho, em função do que eu consigo trazer dos microdados, tá? E além disso, foram feitas algumas outras perguntas, uma com relação a como que é feita a decisão do tema da redação, e ela explicou pra gente que são discutidos vários temas e tal, e eles chegam a 5 temas, provavelmente um associado a cada um dos eixos lá e tal, e isso é levado para a direção para poder avaliar, inclusive, os riscos políticos de cada decisão. Então, existe essa preocupação lá dentro, né? Ela citou, inclusive, uma questão que caiu no Enem 2015 de linguagens, que era uma questão sobre debate de gênero, que ganhou uma série de menções honrosas em câmaras de vereadores e tal, mas teve uma moção de repúdio da Câmara de Vereadores de Campinas. Essa informação eu fui procurar, eu fui atrás e de fato teve, em 2015, que era uma questão que falava que a pessoa não nasce mulher, ela se constrói mulher, era alguma coisa nesse sentido, e houve essa moção de repúdio ao MEC por conta da presença dessa questão lá na prova do Enem. Então existe uma preocupação também, quando você vai colocar, né, isso a gente já sabe, quando a gente vai colocar o tema da redação, até que ponto isso pode gerar um problema, um desgaste político por conta daquele tema, né? Então até que ponto a direção está disposta a arriscar com um tema, né, naquele momento, por conta até de questões políticas, né? E por fim, ainda nesse terceiro ponto, aí parto para o quarto e último ponto do vídeo, inteligência artificial. 2 pontos foram colocados lá a respeito da utilização de IA na elaboração de itens e na correção da redação. Primeiro, sobre a elaboração de itens. Já estão sendo feitos estudos, né, com relação à pré-testagem com IA. Qual que é a ideia? É que a IA consiga simular diversos perfis de alunos para que ela possa fazer uma pré-testagem e avaliar a adequabilidade do item sem você precisar fazer um pré-teste em humanos. Esse é um ponto muito positivo, que se der certo, vai matar a questão de possíveis vazamentos e tal. Bom, pelo menos possíveis vazamentos via pessoas, né? Porque aí você pode ter ataques cibernéticos, enfim. Mas vai existir um controle muito maior e vai ser muito mais rápido, mais fácil e menos custoso fazer com IA. Então, pelo que a gente entendeu lá, está no momento em que eles estão fazendo pré-testagem com IA em questões que já foram pré-testadas, o que foi muito interessante, para avaliar se os resultados obtidos com humanos e com o IA está sendo comparável. Se você de fato está obtendo com a IA resultados similares ou iguais aos que você tinha obtido quando você fez essa pré-testagem em humanos, né? Então esse é um ponto muito positivo, tomara que dê certo, né, e que isso seja implementado, porque isso vai facilitar absurdamente a criação de itens e o descarte de itens, enfim, vai ter um controle muito melhor. E também estão sendo feitos estudos com a correção da redação via IA, e ela deixou muito claro que isso não terá efeito nesse ano, tá? Então esqueçam isso para 2026, mas isso abre margem para que aconteça futuramente na prova do Enem. Honestamente, não tenho uma opinião formada, eu até tinha anotado aqui para conversar com professores de redação a respeito dos pontos positivos e negativos de uma eventual correção feita por IA, mas isso já está em estudo dentro do INEP, tá? Foi uma coisa que foi dita lá para a gente também nessa visita. Particularmente, eu acho que, pelo que eu escuto de alguns professores de redação, né, a redação tem sim seus critérios objetivos de correção, mas é muito difícil você garantir a mesma qualidade na correção com a gama enorme de corretores que você tem, né? Por mais que você faça um treinamento o melhor possível, são pessoas estão sujeitas a erros e isso pode acabar impactando, tanto é que você tem mecanismos de controle. Se você tem 100 pontos de diferença na redação, entra um terceiro corretor para poder achar de fato a nota correta, um corretor mais experiente, enfim. Então existem mecanismos de controle, mas existe uma variabilidade entre as correções, né, das redações. Então, existe sim um lado positivo com uma IA corrigindo a redação, porque talvez, se for um modelo bem treinado, se ele errar, ele erra para todo mundo, digamos assim. Se ele acertar, ele acerta para todo mundo. Então, talvez você consiga ter uma coerência melhor entre as correções. Mas confesso que eu não tenho uma opinião formada, eu não sou especialista em redação, então não vou me aprofundar muito nesse tema, porque eu gostaria antes de conversar com professores de redação para escutar lados positivos e negativos de uma eventual mudança nesse sentido. Mas, novamente, o objetivo do vídeo não é polemizar e tal, é trazer informação. Foi dito e foi deixado muito claro que isso não terá efeito, pelo menos não nesse ano, tá? E aí eu termino essa terceira parte, indo para a última parte agora,
que é da presidência do INEP. A gente primeiro visitou o data center, foi bem legal, porque a gente viu, né, aqueles barulhões de ar-condicionado, tipo, a gente nem conseguia conversar direito lá dentro. E é aquela coisa bem de filme de Matrix, assim mesmo, sabe? Tipo, várias coisas empilhadas, assim, de dados, e ele explicou, né, o responsável por essa parte da TI do INEP, ele explicou a dificuldade que é de você fazer cruzamento de dados, né, do poder computacional que você precisa ter e dos gastos. Então, todo gasto lá é na ordem de milhões de reais. Então, você vai comprar um bloquinho de computador, é 20 milhões de reais, enfim. Então, são gastos absurdos para garantir a segurança, né, e a manutenção desses dados de anos e anos e anos, décadas, né, de censos educacionais. De acordo com ele, alguns dos maiores censos educacionais do mundo são censos educacionais do INEP. Né? Então, uma parte bem legal, né, mais técnica, assim, ele explicando, né, tudo que é feito para poder evitar acessos, né, e as dificuldades, enfim. Então, uma parada bem legal. E depois a gente subiu para a presidência, para a sala da presidência do INEP. No MEC foi um bate-papo mais informal, né? Eram uns puffzinhos, umas cadeirinhas e tal. Na presidência do INEP já foi uma coisa mais formalizada, assim. A gente estava numa mesa, daquelas mesas de reuniões grandes, assim, com 20 cadeiras, o presidente sentado lá na ponta e tal. E aí o presidente, né, o Manuel Palácio, ele começou, deu boa noite, né, agradecendo a nossa presença e tal. Tinham outros 3 diretores lá do INEP que também cuidam das pontas finais do processo do Enem, enfim. E aí ele começou fazendo algumas perguntas. Vocês são comunicadores, né? Vocês são da área da educação e tal. Como é que é o trabalho de vocês? Aí perguntou e tal. Aí o Noslen, até para, né, como no MEC a gente já tinha demorado muito cada um se apresentando, o Noslen tomou a palavra e falou, não, deixa eu apresentar cada um, eu sou o professor Noslen, de língua portuguesa, aqui está o professor Curió, ele é professor de matemática. E aí foi falando de cada um e tal. E aí beleza, aí o presidente falou mais um pouquinho, tá? Então vocês estão para, né, falar sobre Enem e tal. E aí ficou aquele clima assim, tipo, né? Aí o presidente falou: não, tô aqui à disposição, né? E aí todo mundo ficou meio que se olhando assim, aquela coisa igual sala de aula. Muito engraçado ver os professores nessa situação como essa, né? Tipo, de alunos, todo mundo meio que se olhando. Aí eu não me aguentei mais uma vez, né? Tava, né? Já não ia ser mais convidado para os rolês mesmo, já aproveitei. Presidente, eu tenho uma pergunta. Aí eu sou o professor Fredão, eu sou estatístico de formação, também tenho mestrado na matemática, me envolvo muito com Enem, microdados, TRI e tal, e tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Os microdados no ano passado foram divulgados no dia 8 de julho e no ano anterior em 30 de abril. A gente está agora em maio, né, final de maio, início de junho. Já existe uma data realista para a divulgação dos microdados? Porque, particularmente, eu mexo muito com os microdados, boa parte das decisões que eu tomo e enfim, de materiais que eu divulgo dependem dos microdados. E eu queria saber, né, se já existe uma data de divulgação para os microdados. E ele falou, olha, os microdados já estão prontos, mas a gente está esperando um estudo complementar de não sei o que lá, porque a gente quer divulgar isso aqui junto. Ele até perguntou para um diretor, para quando tinham prometido isso mesmo? Aí o diretor falou, já tinham prometido de novo para hoje. Porque a gente já tinha uma notícia de que os microdados estavam prontos desde maio já, tipo, que poderiam ser divulgados no dia 15 de maio, que isso já estava na mesa da presidência para darem o ok e colocarem, liberarem no sistema. A gente até acha, se você olha hoje, entra no site dos microdados, tem lá uma atualização no dia 30 de abril. Provavelmente isso já está internamente lá dentro, porque não teve nenhuma modificação clara ali nos microdados. Então já está lá dentro, mas não foi divulgado ainda. Em linhas gerais, né, o presidente respondeu que está mais perto do que longe, mas não deu uma data, não falou uma data fixa, mas eles estão esperando esses estudos complementares que estão sendo feitos lá, porque eles querem divulgar tudo junto com os microdados. Tá? Foi essa a resposta com relação aos microdados do Enem 2025. Depois, se eu não me engano, foi o Cabral, ele perguntou para o presidente o seguinte, falou, presidente, tem muito vídeo que rola na internet, né, da galera que quer engajamento, que quer ganhar likes e tal, falando, mudanças no Enem 2026, né, agora o Enem vai mudar por completo, agora vai ser só um dia de prova, ou agora vai ter um monte de questão discursiva e tal. Aí o presidente até deu uma risada assim, né, tipo, falou, pô, vai fazer um dia de prova, aí a diretora que nos apresentou o Banco Nacional, né, e que falou da elaboração disso, ela falou, ela virou para o outro dia e falou, vão ser 10 horas de Enem num dia só, né? Tipo assim, vai fazer um dia de prova, enfim. E aí, quando o Cabral perguntou isso, né? E querendo saber, assim, o que muda de fato, né? Tipo, o que vocês têm de expectativas de mudança? Vão ter mudanças bruscas de fato para o Enem 2026 ou não? Vai ser só a questão do teste LET, que já foi anunciado e tal? E aí o ministro, ele falou assim, olha, toda mudança no Enem, ela não pode ser drástica, ela não pode ser um 8 ou 80.
a gente tem que ter mudanças incrementais, né, para que a gente não tenha um baque muito grande e tal, até porque a gente tem 3 anos sendo utilizados uma mesma edição do SISU, então pela TRI você tem que garantir uma comparabilidade dessas provas distintas e tal, e aí eu já saquei, apesar dele não ter falado, que aqueles 3 anos iam permanecer e que não havia nenhuma expectativa de que isso mudasse, né? E parece que no encontro recente que teve também de Associação de Avaliadores, da ABRAVE, se eu não me engano, de avaliação educacional, teve um encontro e que isso foi dito também, de que existia a expectativa de que de que desse continuidade a essa política dos 3 anos da prova do Enem continuarem sendo utilizados lá no SISU. Então, com essa pergunta do Cabral, né, e o presidente batendo muito nessa tecla, né, de que sim, vamos ter mudanças, a gente vai ter uma mudança na matriz para 2028, para alinhar com a BNCC, mas toda mudança que a gente for fazer mesmo lá em 2028, ela tem que ser incremental, porque são utilizados os 3 anos de nota numa mesma edição do SISU. Aí eu já fiquei assim, pô, então beleza, né? É provável que a gente continue com isso. Aí depois da pergunta do Cabral, eu perguntei para o presidente do INEP o seguinte: presidente, então pelo que eu entendi, a matriz já está pronta, né? Está prestes a ser divulgada, né? Pela sua fala. Ela vai ser divulgada, mas a gente só vai ter o impacto real disso em 2028. Eu sou da estatística, então eu gosto de padrões, né? Então, quando eu preparo o meu aluno, eu olho para os padrões de anos anteriores e padrões de cobrança dos itens e tal, das habilidades, e a partir desse padrão eu levo para os alunos, né, a minha preparação, né, e as minhas apostas, né, já que tem algumas cartas marcadas, coisas que sempre vão cair, até por conta da existência da matriz de referência. Quando for 2028, começamos o ano de 2028, para onde eu, como profissional, devo olhar? Eu devo olhar mais para a nova matriz, né? Ou eu devo olhar para as provas anteriores, né? No sentido de que, a matriz mudou, está mais aliada à BNCC, então você tem outras habilidades, outras competências. Para onde que eu vou olhar mais, né? Eu olho mais para a matriz, tentando imaginar como que os itens vão ser cobrados ou não. Eu posso continuar olhando para os anos anteriores como uma previsão para o ano seguinte, né? E outra, esses itens, eles já estão sendo elaborados a partir de agora com a criação da nova matriz, ou, né, porque a gente sabe da dificuldade da elaboração dos itens, a pré-testagem e tal, ou você vai pegar os itens que já existem no Banco Nacional e fazer pequenas adaptações para poder mudar, né, e adaptar a nova realidade da nova matriz. Tá? E eu até perguntei isso porque em 2009, 2010 e 2011, eu sinto que é uma prova que não parece ter sido feita ainda especificamente para a matriz de 2009. Parece uma prova com o estilo anterior do Enem, mas adaptada para a nova matriz. Então, num primeiro momento, eu acho que é isso que vai acontecer. Né? E até quando os meus alunos perguntam, Fredão, até que ano vale a pena você fazer a prova voltando, né? Até 2013, 2012, faço todas desde 2009? Eu falo, olha, para mim, 2012 e 2013 em diante. As questões, tem algumas questões legais, 2009, 10 e 11, mas como prova, especialmente na matemática, que é a minha área, ela é muito diferente do que ela é hoje. Ela é muito menos conteudista, mais de contas chatas e tal, manipulação numérica, algébrica e tal. Então, eu não acho que faça tanto sentido você se preparar com prova de 2009, 10 e 11. E aí o presidente, ele não respondeu exatamente se as questões do Banco Nacional de Itens vão ser adaptadas para caberem, digamos assim, na nova matriz, mas é o que eu acho que vai ter que ser feito, porque dificilmente você vai conseguir elaborar uma prova agora em 1 ano e meio, questões suficientes para você já ter um Banco Nacional de Itens robusto para a nova matriz para aplicar em 2028. Então eu acho que vai ter uma transição mesmo ali de 28 para 29, 30 e tal, e talvez só depois, 31, 32, é que a gente comece a ter uma cara mais ligada de fato à matriz do Enem 2028. Ele não respondeu isso especificamente, por isso que eu estou conjecturando, mas de novo ele bateu na mesma tecla. Ele falou, olha, as mudanças elas têm que ser incrementais, a gente não pode fazer mudanças muito significativas por conta da comparabilidade de 3 anos. Ou seja, né, para fechar essa fala, mesmo com a nova matriz, vocês não... E muita gente vai se aproveitar disso. Muitas pessoas vão falar, mudou a matriz, agora a prova vai ser totalmente diferente, se prepare comigo porque eu conheço a matriz melhor do que todo mundo. Cara, muita gente vai se aproveitar disso quando vier essa mudança. E vai gerar o pânico, né? Vocês vão ficar... torço para que quem está me assistindo em 2026 não precise do Enem em 2028, mas talvez alguns estejam assistindo depois, ou estejam assistindo em 2026 e chegar em 2028 ainda vão, né, estar na dependência do Enem. Então fiquem tranquilos, porque ficou muito claro, pelo menos na fala do presidente lá, de que toda e qualquer mudança de um ano para o outro vai ter que ser incremental, ou seja, vão ser mudanças pontuais, não mudanças drásticas, porque senão você perde aqueles 3 anos de comparabilidade
lá no SISU, e há uma expectativa de que isso permaneça aí por um bom tempo. Então essa é a notícia boa, tá? Não se preocupem com mudanças muito drásticas. Depois, o Irigoyen, o Rafael, né, do Pura Física, ele falou, mais ou menos na mesma linha do que eu perguntei, ele falou, no Enem 2028 vai mudar a matriz de referência. Qual seria o impacto disso, né, na preparação para os alunos? E como que isso seria comunicado para nós profissionais da educação, né? E aí, enfim, foi mais ou menos nessa mesma linha. Eu não lembro se o Rafael fez a pergunta primeiro ou fui eu, enfim. Mas nesse contexto, o presidente falou das mudanças incrementais e tal. E aí, depois que foram feitas essas perguntas, eu vim para a minha última pergunta, e aí me falaram que depois daquela minha pergunta a gente teria que finalizar, porque já estava muito tarde e tal, íamos tirar fotos, etc., e finalizar a nossa visita, né? A minha última pergunta para o presidente foi, presidente, então pelo que eu entendi, né, de todas as suas falas aqui, tudo que a gente conversou, as 3 edições do Enem no mesmo SISU vieram para ficar. A gente vai ter as notas de 3 anos sendo utilizadas de fato. Ok, né? Então eu queria deixar uma sugestão, né? Eu falei para ele. Eu visitei muitas escolas de ponta, né, fazendo palestras e tal, e invariavelmente eu escutava falas na seguinte linha: olha, a gente não pode perder as primeiras colocações. A gente sabe que hoje a educação movimenta muita grana. Então, escolas que ficam em primeiro lugar nacional, e eu falo isso tranquilamente, porque eu trabalho numa escola aqui que é o primeiro lugar do DF, né? E isso foi um ponto fundamental para o crescimento da escola. Os resultados do Enem consolidaram o nome da escola, não só no cenário de Brasília, mas no cenário, né, nacional também. E eu escutei de muitas escolas, especialmente escolas que estavam perdendo um pouco da posição no seu estado para escolas que faziam recortes, então escolas que a gente sabe que fazem isso, pegam vários CNPJs, é a mesma escola, mas criam CNPJs diferentes para ter um CNPJ com 30, 40 alunos que vai se destacar lá em primeiro lugar, enquanto tem outras escolas gigantescas do país que não fazem recorte, como Bernoulli, como Dom Barreto, como o Colégio Pódio, que é onde eu trabalho, que agora mudou de nome, que é o Colégio Levorce, mas que ainda é conhecido, né, como Colégio Pódio pelos seus resultados, mas que está nessa transição da marca para Colégio Levorce. São colégios que não fazem recorte, né, e que têm resultados substanciais e que acabam sendo prejudicados, né, por escolas que fazem esse recorte. Então, eu escutei de algumas escolas coisas do tipo, não, eu vou ter que convidar aquele meu ex-aluno, que foi o primeiro, segundo colocado, né, no vestibular, no Enem 2024, SISU 2025, para colocar a nota para tentar garantir aquela primeira posição, mesmo que ele não querendo ocupar aquela vaga. Então, isso acaba fazendo com que o SISU perca um pouco do seu efeito, porque qual é o objetivo do SISU? É você tomar uma decisão baseada em dados, porque senão a pessoa só se inscrevia num curso e não precisava ter 4 prévias e toda aquela tensão e tal. Era simplesmente, olha, eu quero tal curso, tal universidade, valeu, falou, espero o resultado. Né? Então, se existe o SISU com o mecanismo da forma como ele é para que o aluno consiga tomar a decisão dele baseado em dados, saber a posição que ele está, até que ponto vale a pena ele arriscar ou não. E quando você insere notas de 3 anos, possibilitando que alunos de anos anteriores façam a prova sem ter um real interesse em ocupar a vaga, você vai gerar um problema, porque você está colocando alunos ali que são fantasmas, né, e que não estão ocupando de fato a vaga. Isso é mais crítico, especialmente em cursos de alta concorrência como uma medicina, né? Aí eu falei para ele, então eu gostaria de deixar uma sugestão, né, para que vocês pensassem, que é, vocês têm total controle sobre a chamada regular. Né? E hoje, quando acontece a chamada regular do SISU, o aluno tem 2 opções. E se ele passa na segunda opção, mesmo que ele queira mais a primeira, ele não pode participar da lista de espera da primeira opção, porque o sistema entende que a segunda opção dele é, de fato, uma opção. Ou seja, ele quer fazer aquele curso. Né? Então, por que não enxergar da mesma forma ao longo de 3 anos? Ou seja, 2026, Enem 2026, a gente está falando do SISU 2027. Então, o aluno vai poder usar as notas de 26, 25 e 24. Só que o aluno já foi aprovado com a nota do Enem 2025 no SISU 2026. Então, por que não eliminar essa nota dele do sistema? Ou seja, em linhas gerais, um candidato que já foi aprovado usando uma nota no determinado ano, ele pode participar do próximo SISU, mas não com aquela nota em que ele já foi aprovado numa primeira ou na segunda opção dele, que o sistema entende que de fato é uma opção. Então, eu não tô querendo sugerir que o aluno não possa participar do SISU seguinte, mas ele pode participar, pode fazer a prova do Enem, de novo, mas que ele não possa utilizar a nota que ele já utilizou para ter uma aprovação na chamada regular. Porque são esses alunos com notas extremamente altas, estratosféricas da chamada regular, que vão acabar
povoando as primeiras colocações de maneira inflacionada, inflada, né? E fantasma, eles não vão ocupar aquela vaga. Então, por que não eliminar essas notas desses candidatos, né? E aí, enfim, deixei a sugestão, falei, acho que pelo menos uma parte do problema seria, né, resolvida dessa forma. E aí o tom da resposta do presidente foi mais ou menos na segunda linha, na seguinte linha. Essa mudança, na verdade, é para ocupar mais vagas na universidade, não para os cursos de ponta, porque esses vão ter todas as suas vagas ocupadas, a lista vai rodar e tal, mas para cursos que ficavam com vagas ociosas e, querendo ou não, geram gastos, né, para os cofres públicos por vagas que não estão sendo utilizadas. Tudo bem que isso gera um outro problema, tá? Eu nem toquei nesse ponto lá, mas quando um aluno pode usar a nota dele por 3 anos, ele pode entrar num curso no ano, depois ele sai e entra no outro, com aquela mesma nota, sai e entra no outro. Beleza, ele está ocupando as vagas dessa ponta, mas e as outras duas que ele deixou ociosas? Também tem contribuinte pagando. Mas eu nem entrei nesse ponto, tá? Porque, enfim, aí eu nem poderia mais perguntar também, já tinha terminado o tempo, enfim. Mas o tom da resposta do presidente, né, e eu entendo, honestamente eu entendo, apesar de eu achar que deve sim, você tem que pensar nesses alunos de alta proficiência, nos alunos de medicina e tal, mas o tom da resposta dele foi, quando a gente pensa no SISU, quando a gente pensa numa prova no nível, né, nacional, que envolve milhões e milhões de candidatos, a gente não pode pensar só no aluno 805, 810, a gente tem que pensar também no aluno 600, 600 e pouco, né, que são aqueles alunos que vão ocupar vagas de cursos que são menos concorridos, e nesse sentido é que veio essa mudança da utilização das notas de 3 anos, né, numa única edição do SISU, tá? Então, ficou claro ali que, ok, eles entendem que talvez haja um problema, torço, né, para que escutem essa sugestão, né, e fiquei aliviado de poder levar isso diretamente para a sala da presidência do INEP, porque até então eu comentava com aluno, com amigo professor, comentava na internet, mas isso dificilmente chega na ponta final. Então, eu fiquei muito feliz e muito aliviado de ter essa oportunidade de externar, por mais que a sugestão não seja catada, que depois encontrem vários problemas, e de fato alguns professores ficaram pensando, putz, mas será que seria bom? Mas eu acho que vale a discussão, né? E fiquei muito feliz de poder ter tido a oportunidade de levar essa sugestão ali na presença da alta cúpula do INEP e do presidente do INEP, porque pelo menos eles escutaram. Eu consegui desabafar, consegui falar essa minha sugestão. Eu acho que resolve em parte esse problema, né? De alunos que vão utilizar essa nota de maneira supérflua, né, superficial ali, fantasma, né, para poder só garantir uma posição, dizer que foi aprovado mais uma vez, ajudar a sua escola, ajudar um amigo que ainda está fazendo vestibular e que sabe que ele não vai ocupar aquela vaga, então ele pode arriscar um pouco mais, enfim. Então fiquei muito aliviado de poder, né, ter essa oportunidade de levar essa discussão para dentro lá do INEP. E aqui eu acho que a gente encerra o nosso vídeo, tá? Foi uma experiência muito fera. Mais uma vez, gostaria de agradecer especialmente ao Nonô, professor Noslen, por ter intermediado, né, esse convite e me permitir estar presente ali e poder trazer essas discussões para cá. E quero pedir para vocês, né, para que caso vocês tenham alguma dúvida, enfim, deixem aqui nos comentários no vídeo aqui do YouTube. Eu devo fazer também alguns recortes para poder levar para o Instagram, então se você estiver vendo alguma parte no Instagram, deixa aqui nos comentários também. Qual ponto que você gostaria que eu abordasse um pouco mais, que a gente, né, aprofundasse nessa discussão, porque vai ser um prazer, já que eu vivo, né, de discutir Enem, TRI, SISU, microdados já há alguns anos, e me sinto, enfim, sem falsa modéstia, muito apto para poder trazer essas discussões aqui, não só para alunos, como para professores, gestores, né, coordenadores, diretores de escola, enfim, né, que estão envolvidos com essa prova, né, que é a prova do Enem, que tem toda essa dimensão, né, o segundo maior vestibular do mundo, só perde para o vestibular chinês, então movimenta muitas vidas, né, milhares de vidas, muda milhares de vidas todos os anos, né, dos alunos aprovados, movimenta milhões de vidas, né, dos estudantes, das suas famílias, enfim. Então, para mim é um prazer poder estar inserido nesse contexto e, de certa forma, contribuir, né, para que, e aí voltando lá para a primeira pergunta que foi feita para o ministro, para que as pessoas possam, de fato, confiar na prova do Enem, porque, por mais que tenham falhas, algumas mais graves, outras menos, é uma prova que tem muita gente trabalhando para que ela dê certo, inclusive a gente que está aqui na ponta final, para que você, aluno, né, possa confiar na prova, né, e mudar a sua vida, né, por meio da educação, por meio do Enem, do SISU, mudar a sua vida, da sua família, a sua realidade, por meio do vestibular e do Enem, beleza? Então, muito obrigado para quem ficou até o final do vídeo, nos encontramos nos próximos vídeos aqui do canal.